Então, a gente chama de herança quantitativa, também chamada de herança poligênica, herança aditiva, tá? Cumulativa. Ela é determinada por 2 ou mais pares de alelos, tá? Situados em cromossomos homólogos diferentes, certo? Cada um alelo, ele funciona como um aditivo, tá? Ou é indiferente no fenótipo do indivíduo, tá? Normalmente, o gene dominante, o gene aditivo, ele vai aumentando a expressão do fenótipo do indivíduo. Quanto mais gene dominante, mais o fenótipo se expressa mais fortemente, tá? Os genes não aditivos, às vezes eles podem adicionar alguma coisa, às vezes não, tá? Então, estudo da herança quantitativa, o importante é saber identificar e diferenciar das outras heranças. Então, falou aqui que são genes que se somam, genes que se acumulam, está falando de herança quantitativa. Falou que um gene inibe o outro, está falando de epistasia. Está dizendo que um gene se associa a outro, está falando de interação gênica. Ok? Isso para a segunda lei de Mendel. Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui. 2 aspectos a gente deve levar em consideração nesse caso. Primeiro, fenótipo com variação contínua e gradual. Tem um exemplo que é muito usado nos livros, que é a cor da pele humana. Tá? Então, tem o branco, o mulato claro, o mulato médio, o mulato escuro e o negro. Observem que tem um degradê aí, vai subindo, então o fenótipo tem uma variação contínua e gradual, tá? Esse é um aspecto que você tem que levar em consideração, tá? Então, a cor da pele humana vai do branco ao negro, com os fenótipos intermediários. Segunda característica que deve levar em consideração nesse caso dessa herança: distribuição dos fenótipos em curva normal ou de graus. Tá? Curva de graus. Aquela do sino, né? Então, normalmente, os fenótipos extremos, o menor e o maior, o mais pesado, o menos pesado, o mais veloz, o menos veloz, o com mais pigmento, com menos pigmento, são aqueles que se encontram em menor quantidade. Tá? Normalmente, um lá na extremidade. E o fenótipo com intermediário são os que se encontram em maior frequência, maior quantidade, tá? Então, a distribuição quantitativa desse fenótipo estabelece uma curva chamada normal, curva de Gauss, que é essa aqui, ó, tá? Que vocês conhecem. Então, aqui, os fenótipos extremos, em menor quantidade, tá? Ele vai aumentando a intensidade do fenótipo, conforme vai subindo aqui. Também vai aumentando a quantidade de gene dominante, quando vai nessa linha aqui. Essas aqui são as classes fenotípicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, eles estão em menor quantidade, os extremos, e o médio está em maior quantidade, que é esse aqui. Essa é uma característica dessa herança chamada de herança quantitativa. Tá? Então, como é que eu vou descobrir o número de fenótipos, tá? De uma herança poligênica? Agora eu mostrei para vocês como é que a gente calcula o número de gametas diferentes de um indivíduo. É 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos. Agora, eu quero saber o número de fenótipos de uma herança poligênica, tá? Então, o número de pares de alelos envolvidos, tá? Número de pares de alelos envolvidos, vou chamar de n, tá? Então, como é que eu vou calcular o número de fenótipo? Então, é o 2n mais 1. O que é n? É o número de pares envolvidos. Tá? Então, se uma característica é determinada por 3 pares de pares de alelos, tá? Vou ter 7 fenótipos distintos. Então, se são 3 pares, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Certo? Esse é o número de classes fenotípicas diferentes. Tá? Eu costumo dizer que é o número de genes envolvidos mais 1. Eu acho mais fácil. Tá?
Então, cada grupo de indivíduo que expressa o mesmo fenótipo é uma classe fenotípica, que eu já disse para vocês. No caso da cor da pele, o branco é uma classe fenotípica, mulato claro, uma classe fenotípica, mulato médio é outra, mulato escuro outra e o negro outra. Certo? Sabendo-se o número de pares envolvido na herança, podemos estimar a frequência, tá? A frequência, sabendo o número de pares. Eu sei que são 3 pares, então eu posso estimar a frequência de indivíduos que demonstram os fenótipos extremos. Só serve para os extremos, que eu falei que é em menor quantidade, tá? Em que N é o número de pares de genes, que eu já falei para vocês lá em cima, tá? Como é que eu faço isso? Então, a frequência dos fenótipos extremos, 1 sobre 4 elevado a N. Tá? Isso aqui não é uma coisa que é muito cobrada em prova. Tá? Normalmente, em prova, são 2 pares de genes, normalmente é referente à cor da pele. Tá? Mas aqui, a gente vai se preparar para o que der e vier. Né? Para a guerra, tem que estar preparado com tudo. Então, vamos lá. Considere que no cruzamento entre plantas heterozigotas tenham surgido 1024 descendentes, número de descendentes, tá? É isso aqui, 1024. Depois de algum tempo em que todas as plantas da geração filial foram mantidas em um mesmo ambiente, por que isso é importante? Porque o ambiente pode interferir no fenótipo, né? Observou-se que uma tinha pé com 2 metros de altura. E outra tinha 4 metros de altura. 2 e 4. Tá? Todas as demais, só uma, né? Todas as demais tinham altura intermediária entre esses 2 extremos. Ok? Então, a altura das outras estava entre 2 metros e 4 metros. Tá? Vamos lá. Com base nessa informação, podemos determinar quantos são os pares de alelos. Não sei quantos alelos tem ali, tá? Participaram na determinação da altura do pé dessas plantas, tá? Tomemos um dos extremos da planta com 2 metros de altura. Então, de um total de 1024 plantas que eu obteve, uma tem esse fenótipo. 2 metros de altura, tá? E uma tem 4 metros de altura, já foi dito lá em cima. Então, frequência dos extremos, 1 sobre 4 elevado a N. 1, qual é o total? 1024, tá? Bom, o que eu vou fazer com esse 1024? Eu vou pegar 1 sobre 4 a N é igual a 1 sobre 1024. Uma delas tem 2 metros. Num total de 1024, tá? Como o numerador é igual, vou analisar o denominador. 4 elevado a N, 4 elevado a N é igual a 1024, certo? Para igualar as bases aqui, quanto é 4? 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado, vou achar decompor aqui o 1024, vou achar 2 elevado à 10ª potência. Como as bases são iguais, o que eu faço aqui quando as bases são iguais? 2n é igual a 10. Se 2n é igual a 10, n vale quanto? 2 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, 10 dividido por 2 igual a 5. Certo? O que eu estou procurando? A frequência dos extremos. 2 elevado, achei aqui quanto? 5. A altura dos pés dessa planta é condicionado por quantos... Para que serviu essa conta toda aqui, na realidade? Serviu para eu descobrir quantos pares de genes estão envolvidos. Quantos pares de genes estão envolvidos? 5. 5 pares são quantos genes? 10. Então, tem quantas classes fenotípicas? O número de pares de genes, né? 10 mais 1. Ou número de genes multiplicado por 2 mais 1. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Então, tem 11. Se tem 5 pares, são 10 mais 1, 11. Tem 11 classes fenotípicas. Tá? Quanto cada gene
né, ajudou a planta a crescer? De 2 a 4, se tem 10 genes. Então, eu vou pegar uma planta que só tem gene recessivo, com 2 metros, e vou pegar outra que tem todos os genes dominantes, com 4 metros. Lembra que são 5 pares, 10 genes, tá? Vou fazer a diferença, tá? Vou pegar a diferença entre a planta maior e a menor. Então, 4 menos 2, 2. Esses 2 metros de diferença, tá? Esses 2 metros de diferença eu vou dividir por 10, que são números de alelos aditivos, certo? Ao dividir esses 2 metros por 10, eu vou obter 20 centímetros para cada gene aditivo. Cada gene aditivo desse aumenta a altura da planta em 20 centímetros. 20, 40, 60, 80, até chegar em... Certo? Então, em F2, os indivíduos distribuídos em 11 classes fenotípicas, 2N mais 1. Se considerarmos a cor da pele humana, que eu falei para vocês que é o que mais cai na prova, é determinada por 2 pares de genes, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Verificando que cada gene aditivo no genótipo do indivíduo aumenta a produção de melanina, o pigmento torna a pele mais escura, né? Então, como é que a gente vai ficar? Quanto mais alelo aditivo, mais melanina é produzida por da pele. Então, nós vamos considerar o casamento de uma mulher negra, Azão, Azão, Bzão, Bzão, com os 4 genes aditivos dominantes, e um homem branco, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, analisar F1 e F2. Vamos lá? Então, vamos lá. A mulher negra com o homem branco. Todos os filhos desse casal, se isso fosse verdade, seriam como? Já que ele produz só um tipo, ela produz só um tipo de gameta, ele também. Seriam o quê? Mulato médio, todos eles. Por quê? Tem 2 genes dominantes. Se pegar 2 mulatos médios e cruzarem entre si, quantos gametas cada mulato médio produz? 4. Nós já vimos isso, o outro 4 também. Se a gente fizer esse cruzamento, vai ter quantos descendentes? 16, né? Lembra? Lá na segunda lei de Mendel, diz que é para a gente esperar 9 para 3 para 3 para 1. Só que aqui tem quantos fenótipos diferentes? 5. Branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. Como é que vai ficar distribuído essa proporção fenotípica? Então, observe aqui, ó. Negro, 1. Com 3 genes dominantes, mulato escuro. Tem um aqui, tem outro aqui, ó. Mulato escuro. Por que é mulato escuro? Porque tem 3 genes dominantes. Aonde tem mais 3 genes dominantes? Aqui, ó. Mulato escuro. Aonde tem mais 3 genes dominantes? Aqui, ó. Então, negro, 1 16avo de negro, 4 mulato escuro. Quantos mulatos médios? Mulato médio tem 2 genes dominantes. Aqui, um. Aqui, outro. Aqui, outro, com 2 genes dominantes. 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 6. 1 para 4 para 6. Com um gene dominante. Um aqui e um aqui. Mulato claro. Quantos sem nenhum gene dominante? 1. Então ficou como? Um negro, 4 mulatos escuros, 6 mulatos médios, 3 mulatos claros e um branco. 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Quem sabe triângulo de Pascal, dá uma analisada nisso aqui que você vai descobrir que você pode resolver esse problema pelo triângulo de Pascal. Beleza? Então, do cruzamento entre 2 mulatos médios, ambos de híbridos, qual é a proporção fenotípica esperada na descendência? 1 para 4 para 6 para 4 para 1. 1 o quê? Branco. 4 o quê? Mulato claro. 6, mulato médio. 4, mulato escuro e 1 negro. Então, podemos dizer que temos negro,
com 4 genes dominantes, mulato escuro com 3 genes dominantes, mulato médio com 2 genes dominantes, mulato claro com 1 gene dominante, branco com 1 gene dominante, na proporção de 1 para 4, para 6 para 4 para 1. Certo, meus queridos? Isso aqui é o quê? Que tipo de herança é essa? Quando os genes vão se adicionando, vão se somando. Herança quantitativa, herança poligênica, tá? Principalmente para a cor da pele, tá certo?